Olá, querida e amada torcida vascaína. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente. É feito de torcedor para torcedor. Hoje é dia de Vasco. Vamos falar aqui da provável escalação do Vasco, da provável escalação do nosso adversário, fazer uma breve análise de como será o jogo de hoje, de logo mais à tarde, né? Final de tarde e início de noite, às 18h30 no Maracanã contra o Fluminense. Antes de começarmos a falarmos, fazemos esse debatezinho nesse vídeo, eu peço aquela curtida, aquela compartilhada desse vídeo para que mais vascaínos fiquem informados. Compartilhem nos seus grupos de zap para vascaínos conhecerem o Resenha Vasco. Inscrevam-se aqui no canal para a gente fazer esse canal de Resenha Vasco crescer, ser um dos maiores canais de resenha de Vasco aqui do YouTube. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Vascaíno ajuda vascaíno. Curte e compartilha aí, por favor, vascaínos. Mas vamos lá. Hoje é dia de Vasco. O Vasco encara o Fluminense às 18h30 no Maracanã. Um jogo importantíssimo. O manda do nosso adversário. Mas lembrando que Vasco, Flamengo e Fluminense fizeram acordo. Todos os jogos do Brasileirão esse ano serão no Maracanã e divididos 50-50. A expectativa é que a torcida do Vasco compareça em grande número, seja superior à do tricolor e que apoie o Vasco do início ao fim para essa vitória que é de suma importância hoje. Uma vitória hoje consolida o Vasco no Campeonato Brasileiro, consolida essa ascensão, dá moral para o time para o jogo de terça-feira contra o Melgar, além, claro, de vencer um clássico que é sempre importante vencer e vencer o Fluminense no Maracanã, já que ano passado nós não conseguimos vitória sobre o Fluminense no Maracanã. Mas vamos lá. A provável escalação do nosso adversário é essa daqui, né? Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Gabriel Fuentes. Martinelli, Hércules e Ganso, Arias, Everaldo e Serna. Eu, na minha live de ontem, vocês podem dar uma conferida lá, na live de sexta-feira à noite, eu fiz uma análisezinha de jogador por jogador do Fluminense, dessa provável escalação aqui que é dada pelo GE. Eu acho que o Vasco deveria jogar com um jogador de velocidade pelo lado onde o Thiago Silva atua. Talvez, muitos podem me criticar, mas talvez o Lloyd, com a cabeça no lugar, sendo tratado de forma psicologicamente correta pelo Diniz e por um psicólogo profissional do Vasco, ele consiga desempenhar um bom jogo amanhã, um bom jogo hoje nas costas do Thiago Silva. Claro que é só uma expectativa minha, é uma opinião, mas a provável escalação do Vasco não deve ter Lloyd. Mas esse nosso adversário, como eu falei na live de ontem, tem esses jogadores, o meio de campo do Vasco precisa estar povoado no jogo de hoje, para tentar fechar os espaços do Ganso e do Arias, que são jogadores que não podem ficar livres. O Arias é um grande passador e finalizador também, e o Ganso é um cara que acha passes. Então, esses jogadores bloqueados diminuem um pouco a linha de passe do adversário, que eles acham passes muito importantes durante a partida. Lembrando que os volantes Martinelli e Hércules, o Hércules é um jogador que tem um chute muito forte de fora da área. A gente lembra dele do Fortaleza no passado. É um jogador jovem, com grande vitalidade, que pisa muito dentro da área. É um jogador que tem que ser olhado de perto. O Martinelli, desse meio do campo aqui, é um jogador que é um pouquinho menos, assim, distou um pouquinho menos dos outros três, mas também é um bom jogador. É um jogador que tem intensidade, é um jogador que marca bastante. Mas, por isso, na minha opinião, o Vasco deve povoar esse meio de campo, que nós vamos falar daqui a pouco dessa opção, da minha provável escalação, da minha expectativa para a escalação do Vasco, para tentar neutralizar esse meio de campo. E Everaldo e Serna são atacantes normais, atacantes que dá para a gente marcar. O Serna tem velocidade, não é um jogador bobo. O Everaldo também não é um jogador bobo. No vídeo de ontem eu falei e repito aqui, na live de ontem, desculpa, eu falei e repito no vídeo de hoje, desse sabadão aqui de manhã, o Everaldo, eu queria ele como reserva do Verratti no Vasco, na época que estava especulando a saída dele do Bahia. Acabou que ele foi para o Fluminense. E amanhã tem que marcar esse jogador. Só para a gente falar um pouquinho também do jogo de hoje no Maraca, a gente não podia deixar de falar. O Maraca é nosso desde 1950. Para o jogo de hoje, nós vamos ficar no setor norte. É um setor que nós não estamos acostumados, mas a torcida do Vasco vai lotar o Maraca, vai lotar a sua parte, vai ter bastante gente no setor leste e oeste, e vamos sim cantar mais do que a torcida do Fluminense. A nossa torcida é sensacional. Vamos hoje lá. O trato feito em 1950, onde o primeiro campeão do Maracanã colheria o lado, o Vasco colheu o lado direito das cabines de rádio, não foi cumprida. Tudo bem que é uma nova fase, é um novo Maracanã, mas eu acho que os clubes tinham que se respeitar a história, mas isso não está sendo feito. Então, só uma passagem rápida, eu não quero polemizar, mas só uma passagem rápida nesse vídeo. O Vasco vai ficar hoje no setor norte do Maracanã. E, como provável escalação, essa aqui foi a minha provável escalação baseada em fatos e informações, mas eu botaria o time com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo Piton, Hugo Moura, Tietê e Cocão.
Nuno, Ryan e Verratti. Lembrando que o canal Atenção Vascaínos noticiou na quinta-feira que o Lloyd poderia vir como titular. Nesse caso, se o Diniz quiser manter a estrutura do time como vem jogando, ele vai botar o Lloyd. Porém, na partida contra o Operário, um ponto importantíssimo que muitos poucos repararam, mas que eu reparei, quando ele tirou o Coutinho e o Nuno, ele botou o Cocão e o Lloyd, ele botou o Tietê na posição do Coutinho, onde está o Nuno aqui. Ele avançou um pouquinho o Tietê no vídeo pós-jogo, no dia seguinte que eu fiz, para fazer análise do jogo, e foi um ponto de crítica, uma pitada de crítica, não uma crítica total ao Diniz, que ele tirou o Tietê da onde o Tietê estava mais desempenhando. O Tietê era o melhor jogador da partida contra o Operário, ele adiantou o Tietê, botou o Cocão e o Hugo Moura nessa linha mais defensiva, adiantou o Tietê para onde está o Nuno aqui no nosso campinho, e botou o Lloyd de um lado e o Adson do outro. Ele tirou o Tietê, que era o nosso melhor jogador em campo, o Ryan pediu para sair, também estava sendo o nosso melhor jogador em campo contra o Operário, para tentar adiantar para jogar com 3 volantes. Por isso que eu acredito que amanhã ele possa fazer essa formação com 3 volantes, botar o Tietê, o Hugo Moura e o Cocão, e botar o Nuno e o Ryan mesmo pelos lados, mas com o Tietê com essa mais liberdade para avançar, para se aproximar dos atacantes. Ele fez isso contra o Operário. Tudo bem que não deu certo contra o Operário, mas amanhã pode dar certo. E povoando esse meio campo, na minha opinião, vai de encontro do que eu falei agora há pouco na escalação do adversário. O adversário tem um meio de campo que precisa, Ganso e Ares precisam ser acompanhados de perto, não pode dar espaço para a linha de passe deles, porque principalmente o Ganso acha grande espaço. O Ares, além de ter um bom passe, é um grande finalizador. O Hércules é um volante jovem que tem bastante finalização e pisa na área, tem que também ser marcado de perto. O Martinelli que é um pouquinho o jogador que destoa desse meio campo fluminense, mas também é um jogador voluntarioso, também acha às vezes alguns chutes de fora da área. Então a gente povoando mais esse meio de campo com 3 volantes seria interessante para esse jogo de hoje. Essa é a minha opinião. Essa pode ser a provável escalação do Vasco. Hugo Moura, Tietê, Cocão e Nuno no meio, com Ryan e Verratti na frente. Só que a gente botando o Nuno um pouquinho mais próximo do Verratti. E o Tietê com mais liberdade também para chegar no ataque. Na minha opinião, seria essa a formação que ele... Se ele for repetir a forma que ele acabou contra o Operário, o Nuno vai ficar mesmo no lugar aqui do Lloyd, o Cocão no lugar do Tietê, o Tietê onde está o Nuno. Assim, o Tietê um pouquinho mais próximo dos atacantes. Porém, lembrando, repetindo, sendo repetitivo, contra o Operário ele fez isso, não deu certo. O Tietê, que era o melhor jogador em campo, não conseguiu desempenhar, não conseguiu performar como ele estava performando. Então hoje, vamos lá, vascaínos, vamos chegar junto no Maracanã. Já estava esgotado o setor norte na nossa torcida ontem à noite, sexta-feira à noite já estava esgotado, desculpa. Vamos torcer bastante, acreditar bastante, torcer por essa vitória, que a vitória venha hoje para a gente se consolidar no Brasileirão, pegar essa moral para o jogo de terça-feira, que é um outro jogo decisivo, seja na hora que só a vitória interessa. E claro, vencer um clássico, que é sempre importante vencer o Fluminense. E a expectativa hoje é essa. Vamos juntos todos lá pela essa vitória. Que nós todos tenhamos um bom sábado, uma boa vitória logo mais e um bom dia. Saudações vascaínas!